Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. O nosso convidado de hoje é o Túlio Baita. Ele é coordenador de inovação da Tech Incubadora, que muitos conhecem como Tech Campus. Vamos falar muito de inovação, tecnologia, tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos que muitas vezes as pessoas não conhecem, né, Frânio? É verdade, é novidade, né? Não deixa de ser uma novidade, é tudo muito novo, Isso. né? Então, a grande massa pode não conhecer, mas vai conhecer a partir de hoje. Exatamente. De repente você tem uma ideia guardada aí, ó. Vale a pena prestar atenção e acompanhar todos os detalhes dessa entrevista. A Tech Incubadora está completando 20 anos em 2026. Túlio, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Liliane. Obrigado, Frânio, por essa recepção. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Olha só, a gente está comemorando esse ano, né? Vai ser mais pro final do ano, mas são 20 anos já de atividades. Explica pra gente um pouquinho o que é a Tech Incubadora e nesses 20 anos, o que ela tem contribuído? Bom, sempre quando a gente fala da incubadora, eu gosto de defini-la como um habitat de inovação, né? A gente ali é um celeiro de ideias, de geração de empresas novas, praticamente assim dizendo, né? Empresas de base tecnológica, que podem ser também as startups. Mas fazendo até uma brincadeira, quando a gente pensa numa incubadora de maternidade, a gente pensa que ela dá esse acolhimento, essa assistência, esse cuidado ao bebê prematuro, que nasce ainda frágil, precisando de medicação na dosagem certa, precisando de profissionais qualificados para que ele possa sobreviver e encarar o mundo lá fora. Na incubadora a gente tem uma experiência muito similar a essa, na incubadora de negócios, só que a gente faz isso com empresas. Então a gente pega aquela ideia que ainda está frágil, não tem valor de mercado e vai trabalhar um pouco essa ideia para que ela vire um projeto. Então assim, a gente vai te indicar alguns caminhos para que você construa um projeto que tenha um viés inovador, né? Às vezes um viés tecnológico também, e que tenha viabilidade técnica e econômica. Então a gente vai avaliar a sua ideia. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto é se você passar por essa avaliação, essa triagem, você vai incubar a sua empresa. Aí você vai fazer parte do programa de incubação. Você vai ser um empreendedor do programa de incubação. Vamos por partes aqui, né? Porque é tudo muito novo, né? Para todo mundo. O que é uma ideia inovadora? Olha, uma ideia inovadora é que... Não pode já estar no mercado, por exemplo, a empresa? Não. Ou essa ideia já está em prática? Existem tipos de inovação, né? Conceitualmente falando, existe aquela inovação disruptiva, aquela que quebra um padrão existente para a criação de um produto totalmente novo. E assim a gente pode dar exemplos bem conhecidos. Se a gente olhar um pouquinho para trás, você vai ver como que você escutava música antigamente, né? Tinha os discos, depois tinha os MP3, MP4, hoje em dia está dentro do nosso celular, música completamente digital. Então isso foi uma inovação que a gente pode considerar que ela foi mais disruptiva, né? Ela quebrou um modelo existente e a gente criou um outro modelo existente, foi uma inovação mais radical. Agora, existem inovações que a gente considera que são incrementais, que eu acho que a maioria das empresas trabalham com esse tipo de inovação. Por exemplo, todos nós dirigimos um carro em algum momento da nossa vida. Em algum momento surgiram os câmbios automáticos. Agora você não precisa mais ficar passando marcha toda hora, você tem o conforto de programar ali para frente a marcha ré e o carro tem essa autonomia. Mas já existia um câmbio, não existia? A gente não criou um modelo totalmente novo, já existia. Então a gente incrementou uma função a mais. Então essa é a maioria das inovações que a gente vai encontrar nas empresas de hoje. A gente encontra mais incremental do que disruptivo. Eu acho assim, há 20 anos, quando começou, talvez não tivesse tantos projetos envolvendo tecnologia, projetos inovadores que tivessem tecnologia como hoje, né? Exato. E uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa concepção quando a gente fala de inovação é que ela pode estar atrelada à tecnologia, mas não necessariamente ela depende da tecnologia. A gente pode estar falando de um produto novo, inovador, que está fazendo uma abertura de mercado, porém não envolve tecnologia. Acho que eu passei por um bem perto aqui quando eu estava chegando, que é uma locadora de carros. A gente tem uma aqui bem pertinho, né?
E se você parar para pensar, antigamente, para você andar num veículo, você tinha que adquiri-lo. Tinha que comprar um carro. Exatamente. Não foi inovador o modelo? Qual é o produto que ele trabalha? O mesmo de uma concessionária que vende. Ele não mudou nada do produto, mas ele criou um modelo de negócios diferente. Esse modelo aluga. Ele resolve uma outra necessidade do consumidor. É parte de uma outra dor, de um outro problema. Tá, mas aí me diz, vamos seguir como exemplo esse que você deu. Essa loja, ela pode ir até lá para poder fazer parte desse, mesmo já estando estabelecida? Aí ela precisa de... já está estabelecida. Esse foi um modelo inovador para a época. Hoje, como esse modelo já está implementado, a gente precisa pensar num a mais para esse modelo. Como que a gente vai trazer um a mais para esse modelo? Criar um viés inovador para esse modelo. Aí entra a parte de criatividade, de você ter essa ideia novamente, o que você vai implementar aqui para, de fato, você ganhar essa produtividade e a gente trabalhar esse modelo de negócio mais inovador. Mas aí vocês que fazem esse trabalho de procurar essa inovação, ou é o cliente que já leva a ideia? É o empreendedor. A gente ajuda o empreendedor a estruturar a ideia. Ele que tem que ter a ideia dele e passar para vocês, para vocês trabalharem em cima. A gente parte do princípio que, como numa incubadora de uma maternidade, essa ideia ainda está frágil. Então, quando você incuba ela, a gente protege e dá as condições para que ela não venha a atingir a mortalidade, né? Que, como a gente estava conversando anteriormente, hoje é muito comum as empresas do Brasil atingirem a mortalidade até os 2 anos de vida, que é o período que a gente considera da infância de uma empresa. E quando a gente trabalha com ela na incubadora, a nossa estatística já é contrária. A gente tende a conseguir que ela ultrapasse esses 2 anos de vida e consiga sobreviver no mercado. Se você chegar, por exemplo, e é muito comum essas empresas novas de tecnologia, uma dor de todas eles é capital para investir. Geralmente você tendo um modelo de negócios inovador, você vai falar assim, cara, agora eu tenho que colocar a mão no bolso, achar um financiamento, um fomento, eu preciso investir para tornar isso uma realidade. Isso é um problema de todos eles. Quando você está sozinho e conversa com um investidor, por exemplo, ou tenta chegar num banco, numa agência de fomento, por exemplo, que pode te garantir esse recurso para que você faça o aporte inicial na sua empresa, sozinho é bem mais difícil. Quando você diz assim, olha, eu estou numa incubadora, né? Ainda mais uma incubadora como a Tec, que é conhecida em todo o estado do Rio, né? A gente faz parte de uma rede, então hoje se a gente pegar aí CNPq, FAPERJ, FINEP, Sebrae, esses atores que subsidiam às vezes, né, Prefeitura de Campos, né, que tem o edital Startup Campus. Uma coisa é você tentar um subsídio para sua ideia sozinho. Outra coisa é você estar no habitat de inovação, na incubadora, no celeiro de 10 ali se fortalecendo. Então, assim, causa uma credibilidade maior, porque o ambiente de uma incubadora, ele não cria uma competição entre as empresas, a gente coopera. Mas tem editais específicos para incubadoras? Tem editais específicos para você desenvolver o negócio. E alguns deles solicitam que você desenvolva a sua ideia dentro de uma incubadora. Vou dar um exemplo. O edital Startup Campus hoje da Prefeitura, que quem é aprovado, e no ano de 2025 nós tivemos... ultrapassamos 100 submissões de projetos, muitos projetos de fora de campus e de campus tentaram, e foram 16 aprovados. No edital diz o seguinte, os aprovados precisam incubar suas ideias, seus projetos na Tec Incubadora. Porque a prefeitura entende que esse movimento levado pelo empreendedor sozinho pode causar uma mortalidade precoce. Ele fica realmente mais frágil. Né? Então é um item do edital. Aprovou, agora quem cuida é a Tec Incubadora. Temos um outro edital que é da FAPERJ, que é a nossa FAP aí do estado do Rio de Janeiro. A FAPERJ tem o edital, por exemplo, Doutor Empreendedor, que é direcionado para quem já tem título de doutorado. Eles trabalham com a fase 1 e a fase 2, permitindo até quem já passou em um tente depois dar uma continuidade no projeto. Hoje o Doutor Empreendedor ele garante 24 meses de bolsa de R$7 mil, mais 70 mil para você investir na tecnologia. E nesse edital, ele, por ser do estado, ele diz o seguinte:
as empresas aqui aprovadas precisam se filiar a um ambiente de inovação. Aí muitas escolhem a Tec Incubadora. A gente já está quase chegando nos 40 doutores empreendedores que passaram por lá. Então muitos nos escolheram aqui pelo apoio que a gente dá desde a submissão do projeto, toda a orientação para concorrer no edital. Quando você falou das estatísticas, né, essa estatística aí que muitas empresas, quando não tem o acompanhamento de uma incubadora, por exemplo, elas estão fadadas a viverem 2 anos, normalmente é porque falta de recursos ou as dificuldades acabam desanimando aquele empreendedor, Eu costumo dizer que quando a empresa ela vem a atingir a mortalidade, dificilmente foi um fator só que levou ela àquela situação, né? Acho que a falta de recursos para uma empresa inicial, ela pode sim ser um fator, mas eu atribuo muito a falta de planejamento. Porque quando você faz o planejamento antes de criar a empresa, o que é um planejamento? O planejamento é um guia. Então ele vai dizer assim, também todos os riscos que você, né, iria correr ao abrir aquele CNPJ e tudo que você teria que pagar ao assumir essa nova postura, né, se tornando pessoa jurídica, virando um CNPJ. Então se você planeja e já vai mensurando ali o quanto de capital você precisa ter para ficar no primeiro ano, né, que a gente chama lá de capital reserva ou capital de giro, para ficar nesses primeiros 6 meses e 1 ano, no qual a receita é baixa, porque você ainda vende pouco, mas tem muita coisa para pagar, essa organização pode ser crucial para que você possa atingir aí o 2º ano e depois ter uma vida mais longa. Esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento, Mas de fato, hoje, uma das grandes vantagens que você tem ao estar na incubadora, além desse ambiente de cooperação, além desse networking facilitado que você tem com nossa rede de parceiros e com os profissionais que cuidam de cada empresa, é o acesso a fomento, né? Então, assim, hoje a gente vive colocando nos... edital para quem é isso? Edital do agro. Um edital de inovação tecnológica. Edital de startups do Sebrae. Então, ali a gente coloca muita chance para que elas possam concorrer e apoia a trajetória delas até chegar lá. Você falou agora Sebrae, né? Sebrae também tem um papel muito relevante em tudo isso. Qual a diferença do Sebrae, do desenvolvimento do Sebrae e o desenvolvimento de uma Tec, por exemplo? Por exemplo, o Sebrae, ele apoia empresas no geral, tá? Ele pega a padaria, a farmácia, a micro e pequena empresa, né? O Sebrae é especializado em micro e pequena empresa. E ele tem programas também que ajudam a empresa a dar os primeiros passos a inovar. Mas na Tec, nós somos específicos para empresas que têm viés inovador e tecnologia, né? O que a gente atende lá, a gente busca empresas de base tecnológica, a gente busca startups mesmo para poder desenvolver. Então, de repente, quando chega aquele negócio com viés mais tradicional, ligado à economia tradicional, não é o nosso foco. A gente até direciona para o Sebrae porque ele é um grande parceiro. Legal. Interessante, bem interessante. Eu queria que você definisse para a gente, assim, o que é uma startup? Bom, vamos lá então. Existem várias definições de startup até 2021, antes de existir a lei que regulamentasse isso no Brasil. Então a lei complementar 182 de 2021, ela define como uma empresa que desenvolve uma tecnologia, um modelo de negócio inovador e que tenha um produto que possa ser, como é que eu posso dizer, escalável e repetitivo, né? Assim, eu posso, por exemplo, a tecnologia que você desenvolve, para a gente realmente atribuir que ela foi uma tecnologia inovadora, ela não pode ter resolvido um problema só seu, ela tem que ter resolvido um problema geral, assim, tá? E ela tem que também poder ser aplicada a diferentes contextos. Uma outra questão também que é previsto na lei ela só pode ser considerada startups em empresas que têm até 10 anos de vida. Então, passou dos 10 anos, o regime já tem que mudar um pouquinho, você já não pode ser considerado startup mais. E isso aconteceu com várias empresas que começaram sua trajetória como uma startup, mas depois ganharam maturidade, se tornaram grandes empresas e fizeram aí a transição, porque atingiram aí esse modelo de maturidade e esse tempo de
de vida, né? Que é muito interessante também. Esses projetos, até uma coisa que eu ia perguntar antes também, vocês conseguem assim unir, né? Nós somos um polo universitário e vocês conseguem assim unir o conhecimento das universidades com esse empírico aí também de quem tem muitas vezes a experiência em alguma coisa, mas não sabe como seguir adiante, né? Exato. E vocês têm, principalmente com esse projeto que você falou aí, do doutor. Uhum. E estar sozinho nessa fase inicial não é a melhor estratégia, se eu posso garantir, né? E como que acontece? Às vezes assim, a partir do momento, Túlio, que eu fui lá e incubei a minha empresa, o que acontece comigo nesse primeiro mês de incubação? Hoje lá a gente entende que o negócio, para sobreviver, ele tem 5 áreas que são vitais. A primeira coisa, você tem que estar bem enquanto empreendedor. Então a gente tem um eixo lá que cuida, por exemplo, você vai empreender, Liliane, mas você está sozinha? Você acha que você não vai precisar de alguém? Vamos estruturar qual é a mão de obra que você precisaria para poder conseguir manter essa empresa ativa, né? Tá bem na sua vida pessoal, então a gente tem um eixo empreendedor. Depois a gente tem o eixo tecnologia, que vai averiguar qual o estágio de desenvolvimento do seu produto. Está muito ainda embrionário, já é um produto que você consegue testar, validar. A gente tem um produto mínimo viável, que é o MVP. Então tem um eixo que cuida especificamente da tecnologia. Nós temos um outro eixo que cuida da gestão. Então como que vão ser os processos da sua empresa agora? A partir de agora a gente está criando uma empresa, então a gente vai trabalhar a gestão dela. Depois a gente tem um eixo que cuida do mercado, porque a gente vai planejar já desde o início, como é que vai ser a inserção desse produto que você está desenvolvendo no mercado. E o eixo capital, que é aquele eixo financeiro que a gente diz o seguinte, olha, desde já a gente já tem que pensar numa forma de monetizar esse negócio. Como é que vai entrar receita? O seu negócio, ele vai entrar receita via assinatura, vai ser aluguel, vai ser venda de produto, vai ser digital, como é que vai ser o pagamento, como é que a gente vai cuidar da sobrevivência desse negócio? Então essas 5 áreas, para nós, ela é vital, então a gente tem 2 ou 3 especialistas para cada área dessa, e esses especialistas atendem as empresas individualmente. Esse é o nosso trabalho, o nosso feijão com arroz. Essa pesquisa de mercado, vocês que fazem também? Nada é a gente que faz. O empreendedor, ele que tem que suar a camisa. Entendi. A gente sabe como faz. Eu vou te dizer como faz. Entendi. Mas nada é peixe, consultoria. Exatamente. O empreendedor, ele sua a camisa, ele monta a empresa dele. Apesar de ter várias fontes de captação de recurso que ele pode recorrer nesse momento inicial para ter mão de obra na empresa dele, para custear, até que não dá um centavo para isso, não é o nosso papel. O nosso papel é te ajudar de forma técnica. Né? É aí que entram as universidades? Então, as universidades, elas têm um papel fundamental, né? Porque quando a gente pensa em incubadora, e se a gente pesquisar as incubadoras do estado do Rio, por exemplo, nós somos quase 400 no Brasil, estado do Rio a gente tem cerca de 17 a 19, 17, 18 ou 19, agora eu não me lembro ao certo qual foi a última contagem, mas é muito comum você ver a incubadora ser de uma universidade. Por exemplo, a PUC do Rio tem o Instituto Gênesis, a UERJ tem a incubadora dela, a COP tem a incubadora dela. É muito comum a gente ver esse surgimento, esse movimento ser oriundo de uma universidade. Eu costumo dizer que campus, ele tem um modelo até inteligente, porque nós aqui, quando nascemos, foi uma iniciativa da UENF e do IFE, que se juntaram e falaram assim, vamos criar uma incubadora regional aqui para nos atender. E logo assim que eles criaram, eles convidaram as instituições de campus hoje, que são preocupadas aí com o desenvolvimento econômico e regional, e falaram assim, vamos fazer uma incubadora em parceria, todos nós. Então, como eu falei, o Sebrae é parceiro mesmo, no papel, né? A SIC, meu amigo Maurício que tá lá, é parceiro mesmo, ele tá lá com a gente. A Fundenor é um outro parceiro. O Isicenza, no qual eu sou professor também, é outro parceiro. Qual que é a vantagem disso? Nós somos únicos no interior do estado, somos uma incubadora
já fomos premiados várias vezes, tivemos 3 empresas que participaram do Shark Tank Brasil. E quando o Maurício tá lá na SIC conversando com a galera dele, ele diz assim, ó, nós temos uma incubadora. Porque eles têm uma incubadora. Eu lá no Easy Senza, quando eu tô dando aula, eu falo assim, ó, o Easy Senza tem uma incubadora. O IF diz, eu tenho uma incubadora. O ENF diz, eu tenho uma incubadora. O Sebrae diz, eu tenho uma incubadora. Só que é tudo a mesma incubadora. A gente tá falando de uma incubadora só, que é feita e gerida por vários parceiros. Isso trouxe pra gente uma cooperação fantástica pro município de Campos e um modelo de negócio que é consistente, né? Tanto que a gente tá fazendo 20 anos. E a Tec Incubadora continua funcionando lá no ENF. Continua. Hoje a UENF, além de criadora, ela também abriga. Né? Então ela deu as instalações para que a gente pudesse funcionar. Então vamos lá. Eu tenho a minha ideia, que não é viável comercialmente, porque é só uma ideia. Como é que eu faço para chegar até a UENF, até a incubadora? Beleza. Primeira coisa, que só com a ideia você não entra. Você precisa ter um planejamento, ou um projeto para que a gente possa avaliar. Eu tenho que levar já o projeto? Já levar o projeto. Entendi. Tá? Ah, Túlio, mas eu não tenho projeto e tenho dificuldade de fazer esse projeto, né? Porque às vezes a ideia é mais fácil da gente ter na nossa cabeça, mas às vezes você não sabe nem se a sua ideia é viável também. Então, não sabe nem fazer o projeto. Exato. Então assim, eu recomendo. Sebrae tem curso de plano de negócios, né? E nós temos um programa que a gente chama, é o nosso programa de pré-incubação, que é o StarTech Ignite. É uma trilha totalmente online. Ela é uma parceria que a Tec Incubadora ela realizou com o Adawani Foundation, que é uma associação indiana, que de fato ela dá todo o caminho para você fazer a construção do seu projeto de forma inovadora. É fantástico, é tão legal que eu, com anos de experiência na incubadora, ano passado eu fui aluno do programa. Falei, deixa eu entrar aqui, porque eu tô desenvolvendo a minha startup também. Falei, deixa eu entrar aqui porque eu vou fazer o StarTech. A gente chama de programa StarTech. E aí foram 12 semanas de trilha online, no qual você tem lá o passo a passo e no final você sai com um planejamento pronto. Esse projeto feito no StarTech, você pode chegar lá no incubador e falar assim, ó, aqui ó, a minha inscrição. Preencher um formulário, ó, isso aqui que eu quero submeter. Tá. Nós vamos dar o ok para você depois, vamos avaliar, olha, a sua ideia é uma ideia que tem aderência à incubadora. Porque podem ter projetos legais também que não tem aderência, então a gente indica um parceiro que você possa desenvolver, como o Sebrae, por exemplo, economia tradicional, a gente sempre indica o Sebrae como parceiro. Quando tem esse viés inovador, tecnológico, a gente abriga, e aí entra no programa de incubação, já participando desses 5 eixos que eu citei anteriormente. Percebendo que as empresas precisam muito mais do que isso, então hoje nós lançamos, hoje não, né? Cerca de 3 a 4 anos atrás, nós lançamos mais eixos, que são o que eu chamo de opcionais. Porque esses 5, você não tem escolha, você precisa fazer. Você precisa passar por eles, tá? Você não pode escolher fazer ou não fazer, esses são obrigatórios. Mas percebendo a necessidade, hoje a gente tem um eixo contábil, porque com 6 meses você tem que tirar, né, já ter o seu CNPJ, então essa orientação é dada também para você fazer isso de maneira consciente. Temos um eixo também que trata sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje uma empresa ela já precisa estar preocupada no que ela vai fazer e como que ela vai gerenciar suas informações. A gente tem um eixo jurídico para te ajudar, por exemplo, poxa, Túlio, a minha startup vai fechar o primeiro contrato com partéis de shopping, né? Então, assim, você precisa de ter ali um contrato de prestação de serviço, qual o risco que eu estou correndo? Então, a gente tem uma orientação jurídica. Nós temos uma orientação também portuária para aquela empresa que fala assim, ó, meu cliente está no porto, como é que eu entro no Porto do Açu hoje? Então, a gente tem um responsável do Porto do Açu hoje, que é o nosso mentor no eixo portuário, que faz todo esse caminho. E nós temos também um eixo de ESG, né, que cuida da governança, da parte ambiental e social, que ajuda as empresas já a nascerem imbuídas desse espírito. Então a gente tem tudo isso acessível ao empreendedor, tá? Mensalmente. Agora o que chega para vocês, chega de diferentes modalidades de empresa, né? Chega microempreendedor, mas chegam empresas com porte maior também?
Normalmente, perfil, né? O perfil. Normalmente as empresas maiores não estão dentro do nosso público-alvo. Mas já aconteceu de uma empresa maior falar assim, olha, eu quero desenvolver uma atividade diferente aqui. E essa atividade diferente porque ela faz da incubadora como se fosse o P&D dela, né? A pesquisa e o desenvolvimento. Sim. Vou colocar lá essa parte da minha empresa para se desenvolver. Né? Por exemplo, nós temos uma empresa de Macaé, a T&D Sustentável, e ela já se graduou conosco, né? Uma empresa que já concluiu toda a trilha, e ela está criando uma outra startup, né? Como se fosse um braço daquela empresa, né? Uma outra startup. E ela incubou de novo essa startup com a gente. Então a gente sabe lá, a filha da T&D que tá ali, né? É uma nova startup que tá nascendo. Um serviço novo, né? Que tá oferecendo. Exatamente. Tem alguns projetos que você possa destacar, assim, pela amplitude desse projeto? Né? Da Tec Incubadora? Tem vários exemplos, e vou começar pelos exemplos que de repente nem envolvem tecnologia, né? Nós temos lá uma empresa e ela se chama Rentabi, né? Que ela aluga enxame de abelha. Interessante. É bastante interessante, é pouco comum, né? E aí você vê assim. Eu nunca poderia imaginar que abelhas são alugadas. A gente tem uma outra chamada colmeia inteligente também, né? Que é uma colmeia feita de um material sustentável, monitorada por um aplicativo. Então, assim, toda a parte de manuseio o agricultor tem na mão, né? Para poder fazer todo esse contato, esse nível de informação, né? Hoje o agro está muito tecnológico também. Como é que funciona essa de abelha, que você né? falou? Então, na verdade as duas são, né? Mas a primeira, mas essa como é que de abelha funciona? é muito curiosa. É sabido, acho que pela maioria das pessoas, que a abelha é um dos grandes responsáveis pela polinização e ajuda muito o agricultor. E aí nem todo agricultor hoje que tem a sua expertise em determinada cultura, plantação, ele está preparado ou tem conhecimento suficiente para manusear um enxame, né? Então, ele ter um enxame na propriedade dele, ele vai ter que fazer o manuseio disso, ele vai ter que cuidar para que, né, esse enxame tenha vida longa e também transmita segurança para sua família, para os seus colaboradores. Então não é um processo fácil. Pensando nisso, essa empresa começou a alugar os enxames. Ela vai lá, instala para você um enxame na sua propriedade e cuida do manuseio. Vai fazer toda a parte de coleta do mel, né? Ver se as abelhas estão alcançando. Mas depois recolhe? Recolhe. Provavelmente um apicultor, né? Provavelmente um apicultor, com certeza. E você tem que pensar que a abelha também, por que não é fácil fazer o manuseio? É perigoso. Né? Você tem que ter uma roupa específica. Você precisa acalmá-la antes de aproximar também. Mas nesse caso aí não entra tecnologia nenhuma, né? Nesse caso especificamente, até agora a gente está falando de um modelo de negócio inovador que não envolveu tecnologia. Não envolve. Diferente da Colmeia Inteligente, que é uma outra empresa que eu tenho. Que eu tenho não, né, gente? É de um empreendedor. Eu falo com tanta propriedade às vezes que eu falo assim... Se apodera dela. É como se fosse filho. Exatamente. Não deixam de ser, né? Essa tem tecnologia. Essa é um empreendedor do Rio e ele está desenvolvendo a tecnologia dele conosco e no Polo de Inovação Embrapa, né, aqui em Campos, com o IFE. E ele desenvolveu uma colmeia de material super leve, sustentável, em que ele consegue monitorar o desenvolvimento dela em tempo real. Então aquela história de ter que ir até a colmeia para fazer esse manuseio que eu falei com vocês aí, que pode ser perigoso, ele tem informação na palma da mão. Então aí a gente já está falando de uma inovação que tem uma tecnologia incorporada. Nossa, muito interessante, né? Você estava falando das que tiveram também com tecnologia. Eu me lembro pelo menos de duas que eu cheguei a fazer matéria sobre isso, que foi de um aplicativo, né? Acho que de farmácia. Sim. E aquele do robozinho. Que faz inspeção de dutos, né? Que faz inspeção de dutos. Esse já tem um tempinho, Já tem um tempinho que a gente desenvolveu. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, a Pedifarma, ela opera em Curitiba, mas 2 cidades, acho que São Paulo. E é um marketplace, né? Uma plataforma que abriga farmácias. E o foco dessa empresa são pequenas farmácias. Porque se a gente pensar nos grandes, nas maiores, eles têm aplicativo próprio. Raia, Pacheco. Então não é o público. Mas os pequenos sim, né? Então você entrar lá, ver as farmácias de bairro, comparar preço, onde tem o medicamento, isso daí
trouxe a gente está falando de uma inovação incorporada a uma tecnologia, né? Que é o marketplace. Economiza combustível, tempo. Assim como o iFood fez na época, né? Você já parou para pensar como que você pediu um lanche, olhava... Você tinha que ter na rede social, ou tinha que ter o contato no celular, ou você tinha que procurar o site, a página daquele lugar. Cara, você já pensou você olhar para tudo, comparar tudo na mesma página, só correndo o dedo? Nossa, foi um salto, né? É a grande. questão do iFood na alimentação, né? Alguém inventou aquela plataforma e não tinha restaurante. Mas essa plataforma, no caso, passou pela incubadora? O aplicativo... O iFood não, a Pedido Farma sim. A Pedido Farma. Pedido Farma sim. O aplicativo de veículos também, sim. Né? Que no caso hoje tem vários, né? Uber 99. Mas também a pessoa não... Sem um carro para fazer o transporte... Então, esse é um modelo interessante que você citou agora, que eu considero que é disruptivo. Antes você tinha as companhias de táxi, né? Ou os taxistas, e o acesso a esse serviço você tinha que estar num ponto para pegar um táxi, ou dar sorte de quando você estivesse na rua encontrasse com um disponível. Sim. Era assim que a gente pegava o transporte. E aí, quando colocou a informação na palma da mão, você está em qualquer local, você tá na sua casa, na porta da sua casa, o carro está vindo e você monitora em tempo real. Mudou completamente a forma de você consumir esse serviço. Isso para mim é uma inovação bem disruptiva. Né? Sim, com certeza. Agora, sobre o programa Startup Campus, algum edital... no momento teve um que teve um em 2020. A gente tá, agora me falha a memória, não sei se é a 4ª edição, acredito que seja a 4ª edição do Startup Campus. Ele foi divulgado o ano passado e a gente incubou essa turma do ano passado em outubro de 2025. Então tem uma turma lá que está fazendo mais ou menos 6 meses no programa de incubação, que é uma turma bem nova de 16. São 16 novas empresas que a gente recebeu no ano passado. Mas desse programa específico, qualquer pessoa pode participar? Aí tem que ver o edital. Qualquer pessoa pode participar. Com CPF, não precisa ser empresa, não precisa ter CNPJ, mas você precisa demonstrar que realmente seu produto ou serviço é inovador, que existe mercado para aquilo e como que você pensou principalmente na sustentabilidade dele. Porque às vezes a gente pensa assim, cara, essa ideia minha é fantástica, esse produto é fantástico, mas você compraria? Você compraria? E não adianta a gente perguntar pra mãe, pro irmão, pra esposa, porque eles vão dizer assim, compraria. Mas pergunta pra uma pessoa que não tá no seu ciclo e fala assim, cara, eu tenho esse produto aqui. Sinceramente, você compraria? Poxa, Túlio, compraria. Por quanto? Essa é a percepção do consumidor, que o consumidor tem que ter, e a gente precisa incorporar esse feedback. É o que a gente chama de... É o que a gente está fazendo a validação do negócio. O MVP, por exemplo. Então a gente, na época, o Pediu Farma, eles trabalhando no desenvolvimento do aplicativo, eu entrava muito para testar. E aí, por exemplo, eu falava assim, o Guilherme, que hoje é consultor nosso, Guilherme, não estou conseguindo colocar 2 produtos no mesmo carrinho. O que está acontecendo? Quando eu peço de uma farmácia aqui, de uma ali, eu preciso colocar os 3 produtos no mesmo carrinho. Não consigo. Tá, a gente vai lapidar, porque essa interação com o consumidor na fase de teste, ela é primordial, para que na hora que você tenha o acesso em massa, o produto dê certo, né? Então o MVP é fundamental. Muito interessante, né? E do Startup Campus já foram quantos, mais ou menos, no ano passado? Ano passado foram 16 selecionados, no edital anterior foram 14, no outro foram 10, então acho que a gente inteirou a 3ª turma agora, se eu não me falha a memória. Agora, você me passou aqui uma coisa pela cabeça. Você recebe muitas ideias, vocês recebem muitas ideias lá. Já teve alguma ideia assim que nada a ver com nada a ver? Deve ter tido, né? Eu costumo dizer assim, não tem ideia ruim, sabe? Às vezes aquela ideia, ela tá ainda embrionária. E às vezes ela faz pouco sentido pro momento, né? Então, assim, eu não considero que ideia nenhuma é ruim. Nenhuma. Para mim, todas as ideias, elas podem ser executadas em algum Trabalhada, momento. Né? Trabalhada em algum momento. Mas às vezes a ideia tá muito embrionária. Um exemplo, né? Na hora de você fazer a captação de recursos, existem alguns editais que eles são focados em processo de ideação. O que é processo de ideação?
ele é ótimo para você colocar o seu embrião lá, aquela ideia embrionária, sabe? Aquela ideia que tá bem no início ainda, ele aceita. Agora, existem editais que já pedem um pouco mais de tração no negócio. O que é tração? É de desenvolvimento. Então, você já precisa ter um produto dessa ideia consistente, já precisa ter testado, validado, precisa estar iniciando um pouquinho as vendas ali para falar assim, a concorrer naquele edital. Então, assim, às vezes sua ideia vai ser reprovada num edital, eu digo, não é nem porque você tem uma ideia ruim. Talvez você não endereçou, e isso a gente conversa muito na incubadora, faz essa orientação. Você não colocou aquela ideia certa, aquela sua ideia, no local certo, no momento certo. Tá? Então a gente faz muito esse equilíbrio com todos os empreendedores lá. Tem editais específicos para estudantes, universitários? Então, específico. O Startup Campus, ele é um edital que, para qualquer um, você pode estar aí... ser estudante, membro da comunidade. O Sebrae, por exemplo, ele tem edital de startups também, vários das nossas empresas também passam para o Sebrae no edital de startups. Eles dão o subsídio inicial para você chegar junto, né, nessa primeira fase da empresa, que é muito crítica, essa captação de recursos. Tem um programa esqueci de falar, a prefeitura tem um outro programa chamado Economia Criativa. E o Economia Criativa, se eu não me engano, são 6 meses de bolsa de R$ 1.400, se eu não me engano, mensal, para você desenvolver o projeto. Para você ficar ali com uma mentoria para você desenvolver o projeto. Muitos saem desse programa e vão para a incubadora com o projeto. Assim, chance de você desenvolver esse projeto, se você quiser hoje desenvolver o seu, eu vou te dar um caminho, com certeza. Vai ser o StarTech, vai ser o Economia Criativa, vai ser o Sebrae, eu vou arrumar um jeito. Vai depender do perfil da minha ideia. Exatamente. Vou arrumar não pode deixar essa ideia guardada, não pode. Na cabeça. A gente tá chegando já no final, mas eu queria te Passa perguntar... muito rápido, hein? Passa muito rápido, não fala não, caramba. bate-papo gostoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você escolheu fazer inovação, assim... Porque inovação acho que traz soluções, né? Normalmente traz soluções para o problema de alguém. Como é que foi, assim, essa escolha? Na verdade, eu sou administrador e vim trilhando minha carreira toda na gestão de empresas. Como consultor, já fui gerente na área de petróleo e também divido a minha jornada como professor e coordenador de instituição de ensino superior. Então acho que ao mesmo tempo que eu tenho experiência na empresa, eu tenho experiência acadêmica também. Então eu sou profissional um pouco meio a meio. E entrei na incubadora há cerca de 15 anos que eu tô lá e comecei a ver muitos negócios surgindo de forma inovadora, e isso brilha meus olhos. Começou assim, eu comecei a me encantar por aquilo. Eu até brinco com os meus alunos, assim, no período da noite, quando eu tô dando aula, eu falei assim, gente, o bom de trabalhar na incubadora, sabe o que é? Você sabe de um monte de coisa. Às vezes eu nem sei em profundidade, mas eu sei um monte de coisa como funciona, entendeu? Aprende muito. Porque, por exemplo, esses dias mesmo, no ano passado, não foi esses dias, no ano passado, há 2 anos atrás, incubou um projeto com a gente, que é a Baby Move de Macaé. E eles estão desenvolvendo uma cinta para monitoramento de gestantes que têm gravidez de risco. Cara, poxa vida. Que projeto legal, tecnológico, né, da Jéssica, do Cristiano lá de Macaé. E você fez assim, cara, se eu não tivesse na incubadora, a chance de eu ter ficado sabendo disso ou de indicar seria pequena. Então eu gosto muito de respirar esse ambiente. Acho que me deixa mais jovem. E outra coisa... Se você pudesse traçar um paralelo, assim, antes e depois da pandemia, mudou muito o perfil das empresas que chegam na incubadora? Olha, acho que mudou o perfil do mundo, porque assim, a gente pensava numa velocidade menor em negócios digitais, com esse perfil digital. E depois da pandemia, eu acho que o digital hoje, ele ganhou muito espaço no mercado, sem dúvida. Eu acho que a gente evoluiu em 2 anos, o que talvez demorariam 10. No perfil, assim, das empresas de ser tecnológico, na pandemia deixou de ser uma opção e passou a ser sobrevivência. Nós estamos colocando, pessoal, o @ do Túlio, da Tec Incubadora, mas tem algum outro caminho que as pessoas também possam ver? Onde tem os editais? Quem se interessa, quem tem uma ideia hoje, quer procurar os editais? Mas aí teria que estar tudo pronto, né? Para entrar no edital. Mas aí vai lendo. Não, mas por exemplo, se seguir a gente no LinkedIn
e no Instagram da Tec Incubadora. Nós temos site, LinkedIn e Instagram. Se seguir a gente lá nesses 3 momentos, você vai ver que tem lá a divulgação do StarTech. O StarTech, se eu não me engano, a inscrição dele vai até o dia 9, que dia? Dia 9. Semana que vem. Não, acho que é sexta-feira agora, né? Na verdade, o programa vai ao ar depois, né? Ele vai, quando ele for ao ar, na quarta-feira já vai ter passado. Então, mas vai ter a divulgação do StarTech lá, com certeza, que é para você elaborar o plano. Com certeza a gente tem informação do Economia Criativa, que também para você elaborar o plano. Então a gente cuida do pré também, né? Que é tipo de pré-incubação. Mas ali a gente divulga tudo, todos os nossos programas, forma de ingresso, e pode entrar em contato pelo chat também ali, pelo inbox, que a gente vai responder. E uma novidade que a gente trouxe para campus, e esse ano a gente vai fazer uma coisa planejada e melhor do que dos anos anteriores, que a gente sempre tenta ser melhor, né? É essa cultura de Summit. Então, no Rio de Janeiro tem o Web Summit, o Rio Innovation, que são os eventos de inovação. São esses eventos onde tem a concomitância. Então, por exemplo, as incubadoras, os parques tecnológicos, todos vêm para esse grande evento expor as suas empresas. Interessante. Há cerca de 2 anos atrás, eu, o Henrique da Hora, né, que é o presidente da incubadora, e toda a nossa equipe trouxe essa cultura do Summit para campus. Nós fizemos o primeiro Tech Summit, que foi no Centro de Convenções da UENF, o segundo, que foi o ano passado. A gente teve um público de quase 1.000 pessoas. E esse ano vai ser quando? Vai ser no segundo semestre. Não temos a data definida ainda, mas ele vai acontecer no segundo semestre com certeza. Será também no Centro de Convenções da UENF e vai ser um dia para respirar inovação. Então, quando eu falo assim das minhas 34 startups, empresas que estão desenvolvendo processos inovadores tecnológicos, elas estarão lá, né, expondo e se apresentando. Com certeza teremos palestras também de mentores, de figuras importantes ligadas ao empreendedorismo e inovação na nossa região. Fala um pouquinho dessa cultura Summit. Então, essa cultura Summit é uma coisa que não tem isso escrito em lugar nenhum, sabe? Mas é um evento muito de capitais. Por exemplo, em Florianópolis eles têm um Summit de lá. Geralmente, os locais que têm centros de inovação muito bem desenvolvidos, eles fazem esse evento e esse evento funciona como uma vitrine. Agora vamos mostrar para a sociedade tudo que esse ecossistema de inovação tem feito. E a gente pensou há 2 anos atrás, falou assim, poxa, peraí, campus eu tenho mais de 100 startups formadas pela Tec Incubadora, assim. Então, por que não a gente criar o Summit? Então aqui a gente chama... né? Aqui a gente chama de Tech Summit, né? E é um evento que é realizado em parceria da Prefeitura Municipal de Campos com a incubadora e todos esses parceiros que fazem parte da incubadora. Então, o ano passado a gente teve muitas apresentações de pitch, muitos palestrantes, 3 palcos simultâneos, foi bem legal. Túlio, te agradecer mais uma vez pela sua participação, foi ótimo. Você vai ter que voltar depois, né, Liliane? Tem uma pauta extensa. A pauta extensa, vai ter que voltar depois. Foi um prazer, aprendemos muito, com certeza, porque, né, por mais que a gente já escreva sobre alguma coisa, tem sempre uma dúvida. Foi muito interessante, que a maior mensagem enriquecedora a sua participação. A mensagem, né, Liliane, eu não sei se você concorda, é que você não guarde a sua ideia, né? Exato. Pode virar um negócio. Sim, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Isso aí. As pessoas às vezes ficam com medo de expor a ideia, né? Achando que é uma ideia absurda, e às vezes é um grande negócio, né? E às vezes vocês eu vou ter muita dificuldade, montar uma empresa, vai ser difícil, mas se você estiver sozinho, pode ser que as dificuldades sejam maiores. Claro. Aqui a gente está oferecendo também um acolhimento, um lugar técnico para você falar assim, olha, aqui a gente consegue te ajudar. Com certeza. Legal, gente. Não teria forma melhor de encerrar o episódio de hoje. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, o programa completo você pode assistir na nossa página do YouTube e até o próximo episódio. Até mais.